devido ao decreto, nós estamos aqui na live, né? Nós temos que nos adaptar com aquilo que Deus nos proporciona. E se esse é um tempo de nós estarmos na live, nós não nos calaremos. Nós queremos ser uma voz que clama mesmo no deserto. E eu quero nessa tarde te convidar a compartilhar o link da live, a convidar outras mulheres. Eu quero convidar todas as Déboras a estarem aqui participando dessa live. Eu estou aqui com a Neda, a intercessora aqui da comunidade. Nós estamos aqui não na mesa, mas estamos assentados aqui com o Senhor para darmos início à nossa Débora, ao nosso momento aqui, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo, essa pandemia, essa enfermidade que tem assolado muitas casas, tem assolado muitas famílias. Mas nós estamos aqui nessa tarde exatamente para declarar o poder de Deus, declarar a palavra de Deus, declarar a manifestação do poder de Deus, que eu creio que vai entrar na sua casa, vai entrar no hospital, vai entrar em qualquer lugar, porque a palavra de Deus, ela tem poder para entrar, para mudar, para transformar e principalmente para trazer cura. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela é poderosa para mudar todas as coisas. Então eu quero que nessa tarde te convidar a quebrantar seu coração, a abrir seu coração nessa hora, a deixar o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração nessa tarde. Você que está aí angustiada, você que está aí talvez enferma, tem muitas irmãos aqui da comunidade que estão enfermas, e no final, né, nós vamos estar orando aqui, levantando um grande clamor por todas as irmãs que estão enfermas, porque eu creio no poder de cura, e eu quero te convidar a ficar conosco nessa live, a participar dessa live, a ficar aí. Tem os comentários, se você quiser pedir oração, se você precisa, tem o nome de alguém que precisa de oração, coloca aí nos comentários. Nós vamos estar aqui anotando, nós vamos estar aqui colocando tudo direitinho, para que a gente possa no final estar levantando um grande clamor para cada pessoa que está enferma, nos hospitais, até mesmo você, Débora, você que é uma mãe de joelho, você que é uma guerreira, né, que toda terça-feira está aqui, e por causa do decreto estamos na live, mas talvez você está enferma, com dor de cabeça, muitas mulheres enfermas, mas nós iremos profetizar e declarar a cura sobre a vida de vocês nessa tarde, nessa noite que já escureceu, né? Mas sejam bem-vindas, né? Agora eu estou aqui, agora eu estou com o celular aqui, dá para me ver direitinho. Paz do Senhor, Aninha, paz do Senhor, Elisângela. Vamos entrando, né? Vamos participando conosco dessa live. Essas lives é muito poderosa. No período do decreto, logo que começou a pandemia, nós começamos aqui com a missionária Zeni. Inclusive a missionária Zeni não pôde estar aqui, porque ela está enferma, está em casa, repousando, se cuidando direitinho. Mas eu sei que ela está ligadinha aqui na live. E durante todo o ano passado, nós montamos a mesa, nós sentamos na mesa e compartilhamos uma palavra com muitas pastoras que o Senhor trouxe aqui na comunidade para participar da mesa, e foi muito maravilhoso. O Senhor trouxe sempre um pão fresquinho. Paz do Senhor, Fernanda, Fê também está entrando. Chama as meninas. Cadê as meninas da live? Cadê as meninas do discipulado? Vamos lá, meninas. Vamos lá, compartilhando. Hoje é terça. Hoje é terça-feira das Déboras. É uma multidão de mulheres, antes da pandemia, antes do decreto, estavam reunidas aqui toda terça-feira. Louvor maravilhoso, uma palavra, o discipulado muito bom, nos ensinamos. Não acabou, não parou. Nós continuamos aqui, né? Continuamos aqui ministrando, continuamos aqui proclamando o reino de Deus. Hoje
Não vou falar sobre nenhum capítulo do discipulado. Vamos continuar quando voltar para os cultos presenciais, né? Mas hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. A Natália também, paz do Senhor, Natália, Maria, isso, mulheres, vamos aí, vamos nos levantando, pegando o nosso celular, nos conectando com as Déboras. Eu quero estar conectada com vocês nessa tarde. É claro que eu gostaria muito de estar com vocês aqui presente. Como o meu coração se alegra em estar com cada uma de vocês aqui na terça-feira, podendo orar por cada uma, podendo estar perto. Mas sabemos que esse é um momento novo em que nós temos que nos adaptar novamente, né? Mas que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem um tempo, e se esse é o tempo de você estar na sua casa e nós estarmos aqui, nós continuaremos proclamando o reino de Deus, a palavra do Senhor. Amém? Paz do Senhor. Eu vou ficar aguardando um pouquinho, vou passar para Neda, vai dar paz do Senhor, né? Eu creio que Deus também tem algo através da vida dela. Daqui a pouquinho a gente já vai orar, mas eu quero que você chame as meninas das Déboras e compartilhe o link, compartilhe a live, para que essa live possa alcançar muito mais pessoas. Aleluia, paz do Senhor, comunidade. Paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora. Como a pastora já falou, né? Convide aí as amadas para entrar na live, para assistir essa live, para compartilhar conosco essa live. E nessa hora eu quero pedir que a mesma presença, que o mesmo poder que está aqui sobre as nossas vidas nessa hora possa ser manifesta na casa de vocês. Que o poder do Senhor possa adentrar agora onde se encontra uma vida, Pai, desanimada nessa hora, que essa presença que nós estamos sentindo aqui, que até mesmo antes de nós estarmos aqui nesse lugar, o Espírito Santo já estava aqui, a presença do Deus vivo já estava aqui, e o que nós pedimos nessa noite ao Senhor é que essa presença possa inundar a sua casa nesse momento, a presença do Deus vivo possa se manifestar dentro de você, né? A palavra fala que nós somos templo, então a presença do Senhor tem que se manifestar dentro de nós. Não perca essa presença, deixa tudo para fazer depois, se conecte aqui agora, nesse momento, porque o Senhor tem grandes coisas nessa noite para a tua vida. Assim como a pastora já falou, não podemos nos reunir, né? Como estava aqui o discipulado e tudo, mas não podemos estar juntas, né? Porque nós estamos debaixo de um decreto de enfermidade, sabemos que é muito sério que estamos passando por esse tempo, né? Sabemos que nós temos que deixar muitas coisas de lado nesse tempo, não podemos nos reunir, mas o Senhor está no mesmo lugar, o Senhor está com as mãos levantadas sobre as nossas vidas na mesma posição, porque o Senhor não muda, tudo muda de lugar, tudo muda, mas a posição do Senhor jamais muda. E Ele está com as mãos estendidas ao nosso favor. Nós cremos isso, né? E nessa noite eu queria falar de uma palavra para vocês. Antes da pastora entrar na palavra, eu queria orar, né, para iniciar a live, para iniciar esse momento aqui com Deus. Mas eu queria falar de uma palavra que eu sempre gosto, né? A minha líder sempre fala dessa palavra, quando ela fala, ela lembra de mim, que fica lá em Mateus 11, 28, que é uma palavra muito conhecida. E é sobre essa palavra que nós temos que viver. É sobre a palavra do Senhor que nós temos que viver. Nós estamos debaixo de uma palavra. E nós temos que confiar na palavra. Se nós estamos debaixo da palavra do Senhor, ela é viva. É palavras que traz vida todos os dias. E essa palavra que fala lá em 11, 28, vinde a mim, todo o que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amados? Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Está pesado, né? O clima está pesado. Nós estamos vivendo debaixo de uma pandemia. Está horrível, não podemos fazer tantas coisas que nós queremos fazer, mas nem assim a presença de Deus não vai se afastar de nós, nem assim, porque nós estamos debaixo de um decreto
que o povo está falando, mas quem determina todas as coisas é o Senhor. Quem determina nossas vidas é o Senhor. Quem determina o que vai acontecer conosco é o Senhor. Não há decreto, não há nada que, se você colocar o teu coração em Deus, não possa ser quebrado. O homem pode dar um decreto, mas o Senhor é quem muda todo o decreto do homem. O Senhor muda todo o decreto do homem. Basta nós crermos. Amém? Eu queria que vocês ligassem agora o seu pensamento ao trono dos céus. Eu queria que o Espírito Santo visitasse cada uma dessas mulheres, cada uma dessas famílias. Eu queria que o Espírito Santo visitasse as casas nessa hora. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, nessa hora, Rei da Glória é o teu nome, Senhor. Começa, Pai amado, a visitar cada família. Visita cada casa nessa hora, Pai. Visita, Espírito Santo de Deus, cada um que está necessitado da tua presença. Nós necessitamos de ti. Nós, Pai amado, precisamos da tua presença, Senhor. Nós, Pai amado, te buscamos porque nós reconhecemos quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és aquele que tem um poder, Pai amado, que está acima de todo poder, que tem um nome que está acima de todo nome. Tu és um Deus, Senhor amado, que pode todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Nós estamos debaixo desse poder, do poder do Deus onipresente, do poder do Deus onipotente. Estás em todo lugar ao mesmo tempo, tem poder em todo o tempo, sabe de todas as coisas em todo o tempo. Esse é o nosso Deus, Rei da Glória, aquele que mandou o teu Filho, aquele que entregou o teu único Filho pelas nossas vidas, por amor a mim, por amor a você que está em casa, por amor àquele que está enfermo. Amados, não é porque você está enfermo, não é porque você está passando por um decreto de doença ou qualquer outro decreto que o Senhor te abandonou. Jamais. A palavra diz que Ele jamais abandona os teus. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos escolhidos para esse tempo. Nós somos propriedade particular do Senhor. É a palavra que diz. E eu confio na palavra do Senhor. Eu creio quem eu sou em Deus. E o Senhor é o Deus que tem a minha vida, que tem a minha casa. A minha casa do Senhor é da mesma forma. Da mesma forma que a minha casa é do Senhor, a tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor. E a tua palavra diz que aquele que é do Senhor, o inimigo não toca. Oh, Espírito Santo de Deus. E por isso eu quero te falar nessa tarde, queridos, que o inimigo não tem poder. Que a enfermidade pode até estar assolando o teu corpo, mas a tua mente, o teu espírito é do Senhor. Pode até estar assolando no físico, mas o espiritual não pode ser assolado. Coloca a tua vida agora numa dimensão espiritual, para que o Senhor possa adentrar no mais profundo da tua vida e que o sobrenatural possa acontecer sobre a tua vida. Que nós viemos sair nessa noite do natural. Nós não queremos, Pai, viver no natural. Nós queremos entrar no sobrenatural do Senhor nessa noite. E ver, Pai amado, e poder contemplar, Senhor amado, a beleza, Pai, do Teu poder. A majestade do Teu poder, Pai. A grandeza do Teu poder, Senhor. É isso que nós, Pai amado, esperamos. E nós, Pai amado, já cremos que o Senhor é esse Deus. Pai, em nome de Jesus, com Teu poder, Senhor. Derrama, Pai amado, do alto os céus agora, Espírito Santo de Deus. Um poder do sobrenatural. Pai, entra, Senhor, nessas casas. Entra, Espírito Santo, como eu já tenho pedido aqui, Senhor amado, sobre essas famílias. Ah, Pai amado, Pai, em nome de Jesus, que algo, Pai, do sobrenatural, que algo dos céus possa acontecer nessa noite. Pai, que essa noite não venha ser, Senhor amado, simplesmente uma noite qualquer. Que não venha ser, Pai, simplesmente uma live qualquer. Que venha ser um manifestado, Teu Espírito, Senhor. Manifesta o Teu Espírito, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Visita a vida, Pai, nessa hora. Visita a família, Pai. Muitas famílias, Pai, necessitam da Tua presença. Nós, Pai amado, te pedimos, visita essas vidas nessa hora, Senhor. Visita, Espírito Santo de Deus, criança, Pai, mulheres, Pai, esposos nessa hora. Esposas, Pai, visita nessa hora, Pai, filhos, adolescentes, que precisa tanto da Tua presença, Pai. Leva cada um na Tua direção nessa noite. Pai, dá a eles uma direção, Senhor. Ah, Deus, dá uma direção dos céus sobre o Teu povo nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e cremos no Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Jana também está doentinha. Pai do Senhor, Cileia, Lázara.
o Edson e a Miriam, pastora Miriam, pastor Edson, né, estão conosco aqui na live. O Du, a Pati, a Josi estava viajando. Que bênção que vocês voltaram, graças a Deus, em paz e segurança. Que o Senhor continue abençoando cada vez mais todos vocês que estão conosco nessa live. Amados, eu sei que não tem sido tempos fáceis, né? Mas a Bíblia fala que nós iríamos viver tempos trabalhosos e difíceis. E eu creio que começamos, né? Não vou dizer que já é, mas começamos a viver esses tempos difíceis e trabalhosos. Giz, minha amada, linda amiga, Gia, Letícia, Sofia, o Paulo, uma família que eu amo demais. São mulheres que estão guerreando contra essa enfermidade, né? Meu coração chega a dói, porque muitas mulheres aqui da comunidade, essa semana foi uma semana bem difícil, está sendo uma semana bem difícil, porque muitas delas tiveram que ir para o hospital, muitas tiveram que estar afastadas dos seus trabalhos, mas eu creio que o poder de Deus está sobre cada uma de vocês, amadas. Vocês, Déboras, vocês também que estão ouvindo essa live, que não faz parte aqui da comunidade, mas eu sei que essa live alcança outras mulheres. Eu quero que vocês creiam que o poder de Deus, ele alcança você onde você estiver, né? Então, tem sido dias trabalhosos. Eu estive também com algumas pessoas, levando algumas pessoas para o hospital, para o médico, sabe, Neda? E foi assim, triste de realmente ver a situação das pessoas, a quantidade de pessoas enfermas, mas em todo o tempo nós estávamos clamando ao Senhor. Em todo o tempo nós estávamos ali declarando vida, profetizando vida. E ontem aconteceu algo muito sobrenatural. Eu quero até compartilhar aqui na live, aqui principalmente por ser as Déboras, né? Tô aqui com a Neda, eu e a Neda, só tem nós duas, e o Giovanni, que está aqui atrás das câmeras, nos ajudando nessa live. E eu quero compartilhar que esses dias, todo esse direcionamento que o Senhor tem nos dado de oração, de relógio de oração, de intercessão, de torre de vigília, todas as estratégias que Deus tem nos dado de oração, de intercessão, nós estamos aqui colocando em prática, porque a comunidade é uma igreja que ora, nós somos um povo que ora, né? Nós temos essa característica, né, Neda? Uma característica realmente de orar. E na escala da oração da meia-noite, a minha escala era segunda-feira, ontem, né? E eu achei tão sobrenatural o que Deus fez. Não é realmente o que eu queria, mas aonde Deus me levou meia-noite. E ontem eu tive que correr com a minha mãe também, que a minha mãe também está acamada, mas graças a Deus ela está melhorando, mas ela não estava nada bem ontem. E eu fui levar a minha mãe no Falcão, né, onde estão direcionando as pessoas para aquele lugar. E eu fiquei lá com a minha mãe e não tinha nem notado. E passamos horas naquele lugar, muitas pessoas doentes, muitas pessoas assim em estado grave mesmo naquele lugar. Mas Deus, ele nos usa nesses lugares. Eu achei sobrenatural, porque justamente na minha escala de orar meia-noite na minha casa, o Senhor não permitiu que eu orasse em casa. O Senhor me levou para dentro do Falcão. E meia-noite eu estava dentro do Falcão, dentro dos pavilhões aonde estão as pessoas internadas, onde estavam as pessoas tomando medicação, pessoas que estavam sendo atendidas pelos médicos. E o Senhor levou eu e o pastor naquele lugar, meia-noite. Então, meia-noite, eu estava clamando, o pastor pregando a palavra de Deus nas salas de espera, né, falando de Jesus naquele lugar. Foi algo sobrenatural, Neda, porque na hora que deu meia-noite, eu olhei no celular e eu falei, é aqui que o Senhor me quer orando. E se Ele usou, teve que usar minha mãe para levar até aquele lugar, para que eu pudesse estar ali, eu
comecei a proclamar, comecei a declarar a cura, e eu entrei de sala em sala, e de pavilhão em pavilhão, onde tinha sala de espera das crianças, sala de espera dos adultos, muitas pessoas enfermas, em estado grave, esperando vaga na UTI, esposas internando seus esposos para ser entubado, algo muito devastador. Mas o Senhor me permitiu estar naquele lugar, como permitiu o pastor parar um casal e falar: olha, Salmo 91 diz assim, 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 então creia que o seu marido vai sair de lá com vida. Então Deus nos levou lá, para que a gente pudesse orar lá meia-noite, e lá declarar a vida, dentro da sala do médico. Quando minha mãe estava sendo atendida pelo médico, ele escutou o pastor pregando a palavra, né? Porque nosso pastor fala baixo, né? Aonde ele vai, todo mundo sabe que tem alguém ali evangelizando. E o médico, ele escutou, ele zombou ali, né? Dizendo que até parece que isso é a solução, mas nós continuamos ali declarando, sabe, amados? E é isso que eu quero hoje, nessa tarde, compartilhar com você. Nós estamos numa guerra física e espiritual. E quando eu pude estar lá dentro do Falcão, não só do lado de fora, mas lá dentro, onde as pessoas estavam muito mal, sem ar para respirar, onde estavam colocando respirador, eu pude declarar a vida e pedir ao Espírito Santo que soprasse o fôlego de vida naqueles pulmões fracos. Pessoas com 80% dos pulmões tomados, 50% dos pulmões tomados, e o Senhor colocou ali, eu e o pastor, ele foi para um lado, eu fui para o outro, e ali declarando o reino de Deus, e também guerreando no mundo espiritual, porque infelizmente nós dependemos dos médicos quando entramos neste lugar, e eu pude ver naquele lugar que a incredulidade dos médicos, né? Mas não porque ele queira, porque ele não conhece o nosso Deus, né? Ele não conhece o Deus que é médico dos médicos. Talvez ele nunca ouviu falar desse médico que cura além da medicina, né? Então também orei por aquele médico, intercedi pela vida dele, para que Deus também usasse ele naquele lugar para atender as pessoas bem, para que as pessoas pudessem sair dali alimentada, fortalecida, né? Então foi assim uma experiência muito sobrenatural, e nós passamos a madrugada lá, né? Enquanto a minha mãe era medicada, fazia os exames, mas eu entendi que Deus queria a gente lá dentro. Eu entendi que nós tínhamos que nos movimentar lá dentro, e nós nos movimentamos naquele lugar de uma forma linda, tremenda, tocando. O pastor ungiu todos os pavilhões, ele colocou a mão em todas as portas, né, ali do Falcão, declarando o sangue de Jesus naquele lugar, muitas crianças naquele lugar também, e nós estendemos as nossas mãos, não podemos tocar, mas estendemos as nossas mãos e declaramos a palavra de Deus naquele lugar. Então foi muito tremendo. A minha oração da meia-noite foi tremenda. Eu achei que ia estar em casa quietinha, dobrar meus joelhos. Já tinha até combinado com a Letícia, com o pastor. Falei, vamos orar meia-noite, nós três em casa. E olha o que Deus fez, nos levou lá para orar, lá onde estavam os enfermos, aonde eu havia colocado a prioridade. São os hospitais, médicos, enfermeiros, e podemos orar pessoalmente por eles, né? Então é lindo o agir de Deus. Meire, seja bem-vinda. Quem mais está entrando na live? Que bênção estar com vocês aqui na live. E eu queria muito compartilhar esse testemunho com vocês, para que vocês creem que nada é em vão. Tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus faz com propósito, né? Então, quando Deus te enviar para um lugar, quando Deus te levar para algum lugar, creia que Deus está te levando para aquele lugar para um propósito. E esse propósito é para que simplesmente você abra sua boca e fale o nome do Senhor. Abra sua boca e proclame o reino de Deus. Abra sua boca e ore pelas pessoas. Então, nesses dias, eu queria que você ficasse atento a isso, né? O Senhor está nos movimentando em alguns lugares.
O Senhor está nos movimentando, nos levando para alguns lugares, não só para estar naqueles lugares, né? O Senhor está nos levando para ser luz em meio às trevas. O Senhor está nos levando para mudar o ambiente de tristeza, de trevas, aquele ambiente hostil, de enfermidade, mas o Senhor está nos levando para que a gente possa iluminar esses lugares, né? Tanto no PS do Quietude, onde nós estivemos, quanto no Falcão, a gente viu o olhar de desespero das pessoas, mas quando a gente abria a boca para falar o nome do Senhor, para poder falar o poder sobrenatural de Deus, as pessoas arregalavam os olhos, recebiam a palavra e guardavam aquela palavra. Então, esse é o momento, meu amado, esse é o momento, minha amada, de você não se calar, de você ser aquilo que a palavra fala que nós temos que ser nesse tempo: os olhos do Senhor, as mãos do Senhor, os pés do Senhor, entrando nesses lugares, né? Eu sei que vem um pavor sobre nós muito grande, mas quando eu entrei naquele lugar, eu me cobri, eu pedi o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida do pastor, né? Porque perto de muita gente doente, mas nós pedimos o revestimento do Senhor, nos ajustamos a armadura de Deus para entrar, e entramos dentro daquele lugar, e foi algo sobrenatural. Foi algo assim que num primeiro momento parecia algo assustador, parecia uma noite do terror, mas nós não deixamos nem o medo, nem o terror tomar conta da nossa mente, e fomos ali para pisar na cabeça de Satanás, que estava ali fazendo com que as pessoas tivessem medo, angustiadas, oprimidas, né? Elas estavam oprimidas só de ver as outras pessoas passarem mal, mas o Senhor nos levou naquele lugar, porque o Senhor quer nos usar para manifestar o poder dele, porque o poder está nele. E eu creio que ali foi manifesto o poder de Deus, a glória de Deus encheu aquele lugar, entrou naquele lugar. E o que é mais interessante, amados, que eu queria compartilhar, é que esses dias têm sido dias onde eu tenho ido muito a esses lugares. De manhã eu já tinha passado o dia todo, um período, acho que até 3 horas da tarde, no Irmã Dulce. Então o Senhor me levou para ver o Irmã Dulce, depois o Senhor me levou para ver o Quietude, e depois, no final, o Senhor me levou meia-noite para estar orando lá dentro do Falcão. Então, eu creio que Deus tinha um propósito, Ele tem um propósito para todas as coisas. Por isso eu queria te despertar nessa noite. Queria que você não ficasse calada, que você não ficasse aterrorizada, mas que você creia no poder de Deus, creia que nesse tempo Deus é poderoso, amado. Deus, Ele está operando sinais, prodígios e maravilhas, mesmo que vocês estão olhando e vendo caos, mas Deus está operando o seu poder, porque Deus, Ele é mestre em operar o poder dEle, as maravilhas dEle, em lugares de caos, né? Jesus, Ele andava em lugares de caos. Jesus andava no meio dos leprosos, Jesus andava no meio dos coxos, andava no meio dos enfermos, e aonde estava uma multidão de pessoas doentes, possessas de demônio, Jesus entrava naquele lugar, Ele mudava aquele ambiente, Ele curava, Ele manifestava a glória do Pai que estava sobre Ele, e era através do Pai que Ele manifestava a glória dEle, curando os enfermos, libertando os cativos, pregando a palavra, declarando o reino de Deus. Então eu creio, amada, que nesse tempo o Senhor está nos levando para vivermos essa palavra, né? De entrarmos neste lugar, na sua casa também. Talvez seu marido, seus filhos, ou tem alguém enfermo, manifeste o reino de Deus, traga o reino de Deus, traga os sinais, traga os prodígios, traga as maravilhas de Deus para dentro da sua casa, né? Para que seus filhos sejam tocados, seu esposo seja tocado, a sua família seja tocada, né? Então manifeste a glória de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar nesses dias, porque Deus, Ele é poderoso, Ele continua trabalhando.
né? Mesmo que a igreja, há um decreto em que não pode ter culto, não pode ter louvor, mas você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Então você pode adorar a Deus aonde você estiver. Você pode cultuar ao Senhor aonde você estiver, porque o céu, ele continua aberto e ele está alinhando as nossas vidas, céu e terra. O Senhor está alinhando, amém, amadas? Amém, amados? E eu estou vendo aqui bastante gente entrando, comentando, a Rosimeire. Eita Deus, comentei isso com a missionária Zeni, glória a Deus. Que bênção isso, né? Então eu creio que o povo de Deus é um povo que se movimenta mesmo em meio ao caos. O povo de Deus é um povo que ele muda os ambientes, mesmo em meio às batalhas, em meio às guerras. Ele crê no poder da palavra de Deus. Ele crê na manifestação do poder de Deus, amém? Vou deixar a Neda falar um pouquinho aqui, depois a gente tem uma palavra para você nessa noite. Tem uma palavra que eu quero ministrar no seu coração. Quero falar sobre 3 coisas, sobre 3 segredos para esse período que nós estamos vivendo. Mas eu quero que ela fale um pouquinho também. A Neda é uma intercessora que venceu o Covid com seu esposo também, a sua casa passou por um período de enfermidade, mas venceu e está aqui hoje, podendo estar nessa live, podendo levar uma palavra de fé para você, de encorajamento para você que ainda está passando por isso também. Aleluias, glória a Deus. Tudo que a pastora falou aí, olha o que Deus faz conosco, né? Ela queria estar na casa dela, talvez, orando em casa. O Senhor falou, não quero que você ore em casa. E o Senhor levou ela lá. Mas quando a gente entendemos o trabalhar de Deus, é dessa forma que Deus faz, né? Se ela tivesse talvez murmurado, o Senhor não tinha deixado ela lá para que muitas vidas ouvissem a palavra do Senhor naquele lugar. O pastor estava naquele lugar acompanhando ela, por quê? Porque o Senhor tem... Ele é eu falo que ele é sempre não é ministro da palavra, é um evangelista. Ele é um evangelista. Então o Senhor leva essas pessoas nesse lugar exatamente para evangelizar vidas, numa necessidade que estamos passando por, uma grande necessidade, onde as pessoas precisam daquele que tem coragem de falar do nome de Jesus, né? Porque muitas das vezes, como a pastora falou que o médico estava zombando, as pessoas vão zombar, mas nós temos que confiar naquele que tudo fez pelas nossas vidas. E se zombar, é como a pastora falou, ele não conhece o poder de Deus, nós conhecemos. Então nós temos que ir em frente. E como a pastora já falou, graças a Deus eu venci o Covid, eu e meu marido. Mas antes de vencer o Covid, acho que bem uns 8 meses antes, eu tinha veio sobre mim uma enfermidade por causa desse tempo, né? A opressão de tudo isso que está acontecendo, muitas preocupações, acabou me afetando de alguma forma. E amados, o segredo é você não aceitar. O segredo é você não aceitar. Eu sei que tem muita gente que está enfermo, né? Tem uma lista grande. Ontem a pastora colocou a lista, eu fiquei assustada e falei para meu marido, vamos orar. E a gente começou a orar, acho que era antes das 11h40 da noite. E entrou, era meia-noite e 19 e a gente estava no término da oração. E orando por essas vidas, colocando as vidas nas mãos do Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Nós oramos porque nós cremos no poder da oração. E a oração tem seus efeitos, amados. Então não aceite que nenhuma enfermidade... Você pode até estar passando nessa hora. Você pode até estar enfermo, mas não aceite esse decreto sobre a tua vida. Porque há um poder do sobrenatural, como eu já orei aqui, que vem do céu sobre a nossa vida. Há um poder, eu creio nesse poder, veio sobre a minha vida. Quando eu tive que guerrear, porque o segredo é você guerrear. Não aceite essa enfermidade sobre a tua vida. Eu não sei qual é o grau de enfermidade que você está passando. Eu não sei como que está o seu psicológico nessa hora. Eu não sei como é que está as tuas emoções nessa hora. Mas coloca no Senhor. Convida Ele para adentrar. A palavra fala que o nosso corpo não é acúmulo de doença. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, amada, não aceite. Não aceite que venha acumular doença dentro do templo. Esse templo é do Senhor. O seu templo é do Senhor. Então não deixa. Tome a força. O mundo espiritual é tomado pela força.
E eu queria compartilhar dessa enfermidade que veio antes do Covid. Me deu uma dor muito grande assim por cima do meu ombro, que doía muito a minha cabeça. Eu passei, eu acredito que 1 mês com dor de cabeça, né? E aí acabei ficando com pressão alta e tudo mais. E um dia a pastora mandou uma mensagem e perguntou como que eu estava. Eu falei que não estava bem. E eu já tinha vindo aqui na igreja, as meninas já tinham orado comigo. E outra coisa que é muito importante, né? Eu sei que agora, nesse tempo, é um tempo que nós não estamos podendo nos reunir. Mas tem algo muito importante, amada, é quando nós nos reunimos, mesmo que não seja com a multidão, mas que se tiver uma, né? A palavra fala que é bom que ande em 2, porque se um cair, o outro levanta. Se você não está conseguindo sozinho, pede ajuda. Arruma uma parceira de oração, arruma uma irmã Débora, uma mulher corajosa para esse tempo. Chama ela para orar contigo, porque uma vai fortalecer a outra. E nesse tempo que eu fiquei assim, eu tinha pedido aqui para as meninas orar sobre a minha vida. E um dia eu vim revoltada com o inimigo dessa doença, porque eu falei para Deus, eu não aceito, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu não posso aceitar que a enfermidade tome conta da minha vida. E um dia eu tive que guerrear aqui dentro da igreja, num culto que teve. Foi sobrenatural, a dor de cabeça estava explodindo. Eu ainda fui para casa com dor de cabeça, mas não deixei. Falei para Deus que eu não aceitava aquilo. Falei para o inimigo, porque ele tem que ouvir que a gente não aceita. Ele tem que ouvir que nós somos do Senhor. Ele tem que ouvir que ele tem que bater em retirada nas nossas vidas. Que o dono das nossas vidas é o Senhor e não ele. E eu determinei nesse dia que eu não ia mais ficar doente, não ia mais tomar aquele remédio. Me deram até remédio antidepressivo. E a pastora falou que ela não aceitava. Eu falei para ela que eu também não aceitava. A pastora orou por mim e as meninas oraram por mim. Eu não aceitei aquilo, amada. E aí passou um tempo, eu peguei o Covid. Mas para honra e glória do meu Deus, eu já estava fortalecida no Senhor. Porque se eu tivesse com a mesma fraqueza, talvez tinha me derrubado de uma tal forma. Mas eu estava fortalecida no Senhor. E eu falava para as meninas o tempo inteiro que eu estava bem. Eu não declarava que estava mal. Mesmo quando eu estava muito cansada. Mesmo quando eu estava com uma dor no peito profundo quando eu respirava. Sempre que as pessoas me mandavam mensagem, você está bem? Eu falava, eu estou bem, porque eu acreditava no poder de Deus. Porque eu acredito no poder de Deus. Então, se eu não podia declarar derrota, porque é só isso que o inimigo às vezes está esperando, que nós declaramos derrota. Mas não, eu declaro vitória. E eu declaro vitória sobre a tua vida nessa noite. Eu declaro vitória sobre o teu corpo nessa noite. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É a palavra que diz. E nela nós temos que confiar. A palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor é eficaz. A palavra do Senhor, ela transforma. A palavra do Senhor é a palavra que cura, que traz vida, que traz à existência aquilo que não existe. Então nós não podemos aceitar. E o que eu quero passar nessa noite para você que está enfermo, para você que está debaixo de um decreto, não aceite o decreto do homem sobre a tua vida. Aceite o poder de Deus. Esse sim. Esse está sempre na posição. É como a pastora falou do Salmos 91, né? Que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se nós habitamos, isso quer dizer que a gente permanece naquele lugar. Não saia dessa habitação. Permaneça debaixo do Senhor, permaneça debaixo da mão potente do Senhor e tudo, amado, Ele fará. E essa enfermidade vai ter que bater em retirada, porque maior é o poder de Deus sobre a tua vida do que qualquer outra enfermidade que venha, do que qualquer outro decreto que venha sobre a tua vida. Maior é o teu Deus. O teu Deus, Ele é maior do que todas as coisas sobre a tua vida. Então toma posse nessa noite. Toma posse do poder de Deus. Fala para Deus, Ele é poderoso. Fala para Ele que você não aceita. Fala para Ele que tu precisa dEle. E se você está fraco, fala para Ele, nesse momento eu estou fraco, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é forte. Fala para Ele, amado, porque Ele tem um poder do sobrenatural. Se você crê no poder de Deus, muitas coisas você vai passar por cima, muitas coisas o Senhor vai manifestar sobre a tua vida. Se apenas crer, como diz aquela palavra, né? Se você apenas crer, o Senhor fará todas as coisas sobre a tua vida, amém? E eu quero passar para a pastora para ela dar continuidade à palavra nessa noite. Aleluia. Amém. É tremendo, né? A missionária Mira colocou aqui também que ela também estava lá no Falcão e que ela teve a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa lá. Isso é tremendo. São oportunidades que o crente não pode perder. O cristão, ele nunca pode achar que ele está em qualquer lugar sem que Deus tenha um propósito na vida dele e perder as oportunidades. Oportunidades de pregarmos a palavra, de falarmos que conhecemos um Jesus que cura,
um Jesus que muda diagnóstico exatamente nesse momento, né? Porque você crê, não crê? Eu creio. E Jesus muda o diagnóstico, Jesus muda o decreto, Jesus muda aquele diagnóstico médico que para ninguém tem saída. Mas Jesus é aquele que pode mudar todo o decreto, né? E eu queria falar sobre 3 coisas, 3 segredos, na verdade, para que a gente possa, nesse tempo, nós possamos vencer toda essa luta, toda essa batalha e nos manter firme na presença do Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite é o poder da oração. O poder da oração, né? Nós estamos levantando orações. Eu sei que você está orando aí na tua casa. Eu sei que você tem feito propósito com o Senhor. Eu quero que você creia no poder da oração, porque em Atos capítulo 4, no versículo 31, quero falar sobre o primeiro segredo. E o primeiro segredo é o poder da oração. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha o que aconteceu aqui em Atos com os discípulos, né? Eles se reuniram para orar. Todos eles estavam orando e de repente houve aquele mover sobrenatural, aonde o lugar começou a ficar cheio da presença do Senhor naquele lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Olha o que o poder da oração faz. Olha o que o Senhor nos fortalece através da oração, né? E aqui a gente vê que eles estavam todos orando. Todos estavam ali clamando, todos estavam reunidos, como a Neda falou. A importância de você se reunir com alguém para orar, a importância de você se reunir com alguém para clamar. E aqui você vê que a Bíblia fala que todos eles estavam reunidos orando, e todos foram cheios do Espírito. E olha que tremendo, cheio do Espírito, eles saíram e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nesse tempo, você e eu vamos precisar de ousadia para anunciar a palavra de Deus. E sabe por quê? Porque tem muitos decretos e muitos lugares que estão querendo calar a voz do povo de Deus. E para isso nós precisamos de ousadia, para abrir a nossa boca, para proclamar o reino de Deus, para proclamar a palavra de Deus. O lugar só tremeu depois da oração. Que coisa linda, né, Neda? Você vê que o lugar, ele se moveu, ele tremeu depois que eles começaram a orar, né? Então quero que você entenda o poder da oração. Em Atos capítulo 12, no versículo 5, Lucas escreve que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Olha que coisa linda. Vamos ler Atos 12, 5. Atos 12, versículo 5. Nós estamos aqui. 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E olha que coisa linda, você sabe que a oração, ela também, ela quebra cadeias, né? Nós vimos aqui o que o Senhor fala aqui também, quando em Atos 16, 25, quando à meia-noite, olha que coisa linda, Paulo e Silas, né? Em Atos 16, do 25 ao 26, né? Fala que Pedro, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que coisa tremenda, olha que coisa sobrenatural, né? Que aqui aconteceu, que aqui Paulo e Silas, né? Enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam guerreando, eles estavam ali cantando hinos ao Senhor.
eles estavam glorificando o nome do Senhor. Estremeceu aquele lugar. Os alicerces, amado, isso é tão poderoso, porque enquanto eles oravam, a estrutura daquele lugar, os alicerces daquele lugar tremeram, se moveram naquele lugar, as cadeias caíram, as prisões foram abertas e todos os presos foram libertos naquela noite, através do poder da oração. Que coisa linda, né? O que o poder da oração pode fazer nesse tempo, minha amada? O que o poder de uma oração pode quebrar cadeias, pode estremecer um lugar e aquele lugar cair por terra, tudo aquilo que aprisiona as pessoas, tudo aquilo que fere as pessoas. Mas quando nós oramos com fé, crendo no poder da oração, amados, Deus, Ele quebra cadeias, como Ele fez quando Paulo e Silas estavam presos. Imagina 2 homens presos num lugar terrível, mas estavam ali cantando hinos a Deus. Significa que eles estavam adorando a Deus, eles estavam ali elevando o pensamento dele o mais alto, era mais alto do que a prisão que prendiam eles. Mas quando eles começaram ali a orar, aquele mover, aquele movimento naquele lugar, mudou o ambiente, mudou a circunstância. De preso, eles passaram a ser livre. E o mais sobrenatural é que a cadeia, sabe, Neda, de todos foram abertas, todos foram livres, né? E Deus usou a vida de Paulo e Silas, assim como Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida para crer no poder da oração. Minha amada, não dobre o seu joelho com dúvida, com incredulidade. Dobre o seu joelho no chão, crendo que Deus vai fazer, crendo que Deus vai operar. Dobre o seu joelho declarando: eu creio, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço, daquilo que eu imagino. O Senhor é poderoso para fazer. Então, orando, crendo na palavra, orando, crendo no poder da oração. Sabe por quê, né? Eu não quero falar isso, porque às vezes nós fazemos oração com dúvida. Nós oramos por uma pessoa que está enferma, mas dentro do nosso coração vem do: será mesmo que ela pode ser curada? Será mesmo que ela pode ser liberta desse lugar? Não, quero te dizer que a dúvida e a incredulidade, ela mata a fé. Mas quando você ora crendo no poder da sua oração, através do poder de Deus, porque não é o nosso poder, mas quando nós oramos crendo, Deus opera sinais, prodígios e maravilhas. Mas você precisa crer no poder da oração, né? Então a oração, ela é poderosa. Essa foi o primeiro segredo para a gente vencer esse momento que nós estamos vivendo, é crer no poder da oração. Eu te convido a orar, eu te convido a se levantar, eu te convido a sair de todo lugar que te prende de preguiça, de cansaço, de sono, a se levantar e declarar: eu creio, Senhor, no poder da oração. Eu creio que a oração tem poder, né? Assim como eu dei aqui apenas alguns exemplos da igreja de Atos, através da vida dos discípulos, através da vida de Paulo e Silas, né? Alguns exemplos para apenas que você compreenda o quanto é poderoso a sua oração. Não se sinta menor, não se sinta inferior, porque tem gente que fala: eu não sei orar, falando palavras difíceis. Não, ore falando palavras que tenham poder, não palavras que sejam difíceis, mas palavras que sejam carregadas de poder, palavras que sejam carregadas de unção, né? Porque isso vai ativar o poder de Deus, porque você crê naquilo que você está orando. E você não está orando em um Deus qualquer, você está orando para um Deus que é poderoso. E o segundo segredo aqui é o poder do Espírito Santo. Em Atos 4:31 eu li que quando eles estavam orando, reunidos juntos, houve uma manifestação do poder do Espírito Santo, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o segundo segredo de uma igreja e de vencermos isso que nós estamos vivendo é o poder do Espírito Santo. Atos 2, versículo 4. Vamos voltar aqui um pouquinho, eu quero ler Atos 2,
no versículo 4, 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Olha que coisa tremenda, né? O segundo segredo é sermos cheios do Espírito Santo, é nós buscarmos a direção do Espírito Santo, é buscarmos exatamente a manifestação do Espírito Santo de Deus. Esse é o tempo que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, sermos direcionados pelo poder do Espírito Santo, né? Esse é o segundo segredo, o resultado de uma vida de oração e experimentar a plenitude do Espírito Santo para evangelizar com fervor e ousadia é você ser cheio do Espírito Santo, é você manifestar o poder do Espírito Santo através da sua vida. É assim que nós iremos pregar com ousadia, cheio do Espírito Santo. Não apague o Espírito de Deus que habita em você. Não cale a voz do Espírito Santo que atua em mim e em você. Hoje o Espírito Santo não está ali, não está aqui, mas ele está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E amada, como nós precisamos ser guiadas e direcionadas pelo Espírito Santo. Precisamos da direção do Espírito. Em Atos 4:8, a palavra de Deus afirma que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia diante das autoridades do povo e dos anciões. Olha que coisa tremenda. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou diante das autoridades, diante dos anciões, pessoas que já eram experientes, vividas. E quando Pedro, ele pega a palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, os olhos de muitos foram abertos. Você vê aquela passagem do mágico, enganadores, e onde Pedro passava, espíritos, pessoas endemoniadas com espíritos de possessão se manifestavam através daquilo que Pedro estava proclamando, porque ele estava cheio. Eles tinham orado, eles tinham recebido o poder do Espírito Santo que veio do alto, encheu eles, amados. E eles começaram a falar em novas línguas. Então, ser cheio do Espírito Santo não é só falar em novas línguas, é ser direcionado por Ele, é ter ousadia, é ir mais além, é caminhar mais uma milha, é tocar com autoridade, é ministrar com autoridade, é declarar a palavra de Deus com autoridade. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis. Como diz aquele louvor, ele se move em você até com gemidos inexprimíveis. E é por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele traz vida onde não há. O Espírito Santo traz alegria, traz gozo, traz esperança. O Espírito Santo traz direcionamento. O Espírito Santo traz estratégia. O Espírito Santo nos mostra o que fazer. O Espírito Santo sopra, ele fala conosco. Oh meu Deus, o Espírito Santo, ele nos dá a direção daquilo que temos que falar. O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá direcionamento. Por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não podemos apagar o Espírito, mas temos que ser cheios do Espírito Santo. Em Efésios 5:18, não vou abrir, depois eu coloco aqui na live. Efésios 5:18 fala que Paulo, ele quando está ministrando em Éfeso, ele diz assim: enchei-vos do Espírito, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é a fonte do avivamento. Que coisa linda, amada. Você cheio do Espírito Santo de Deus, você se sente avivada. Cheio do Espírito Santo de Deus, você se fortalece, se renova todas as manhãs. Deus, ele restaura o que é preciso restaurar em nós, porque o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. E eu amo a passagem de Isaías 61.
Eu amo essa passagem, porque nessa passagem fala que o Espírito do Senhor, naquela época, no Antigo Testamento, estava sobre nós, porque hoje Ele está em nós. Mas quando o Espírito Santo do Senhor, Ele está em nós, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para tirar pessoas de prisões, para pregar a palavra do reino, para levar as pessoas ao arrependimento, para levar as pessoas à salvação, para levar as pessoas para ter uma nova vida com Cristo. Para isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu profetizo que você aí na sua casa, você vai começar a ter experiências novas. Você vai começar a sentir essa manifestação queimando, ardendo dentro de você, aonde você não vai permitir que essa chama se apague. Mesmo quando tudo não vai bem, a chama, o fogo do Espírito, ele não pode se apagar dentro de você. Ele é vivo. Ele te aviva. Então acenda, minha amada. Se por um acaso, por algum motivo, você se esfriou, você se desanimou, você se apartou de crer nessa presença, de crer nesse poder do Espírito Santo, eu te trago hoje, nessa noite, para que você seja tocado, que você seja cheio do Espírito, e que você comece a sentir esse queimar em você, comece a sentir esse fogo do Espírito Santo ardendo dentro do teu interior, manifestando vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus se movimenta dentro de nós, ele manifesta vida. E a vida que ele manifesta não é a minha, mas é a vida de Deus dentro de mim. Ele manifesta o poder de Deus em mim, ele manifesta a glória de Deus em mim, ele manifesta a graça de Deus em mim. Porque o nosso Deus é vida. Eu quero declarar vida para você nessa tarde. Eu quero declarar o poder do Espírito Santo entrando aí na tua casa, manifestando o poder dele, enchendo os seus quartos, enchendo a sua casa, você sendo cheia, falando em novas línguas, orando em línguas, guerreando em línguas e declarando que você é uma mulher cheia do Espírito Santo, que você é uma mulher governada pelo Espírito, né? E nós temos que exercer, ser cheia, né? E o falar em línguas é para edificar você. Falar em línguas é para edificar o teu espírito. Falar em línguas é para te fortalecer. Então, minha amada, comece a praticar isso. Levanta de manhã, declarando, soltando uma rajada de língua, falando: Deus, eu me revisto do teu poder, eu me revisto da tua autoridade. E sai. E você vai ver o que Deus vai fazer do lado de fora. Sabe por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. E o último segredo, né, que é o terceiro. Depois eu quero que vocês também participem da live. Fale, se tem algo para falar, fale aí nos comentários. A gente vai estar falando aqui no final também, né? O terceiro poder, o terceiro segredo aqui, para que eu possa vencer o dia mal. O tema é esse, né? Os 3 segredos para vencer o dia mal. Na verdade seriam muitos mais, mas eu quero falar apenas de 3. E o terceiro é o poder da palavra, né? Atos 4:31 de novo, porque eu creio que Atos 4:31 ele tem esses 3 poderes, né? Porque ele diz assim: e tendo eles orado, poder da oração, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo. Segundo poder, foram cheios do Espírito Santo. E o terceiro poder está aqui: e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O terceiro poder é o poder da palavra de Deus, é o poder que a palavra tem. Então olha que tremendo, Atos 4:31 ele tem o poder da oração, o poder do Espírito, de ser cheio do Espírito Santo, e o poder da palavra de Deus. Então, o terceiro segredo é que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse é o segredo para a minha vida e para a sua vida. É conhecer essa palavra, é praticar essa palavra,
ler essa palavra, sabe, anota as promessas, anota a palavra de fé, coloca lá nos cômodos da sua casa, faça declarações dessa palavra, porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela também é uma fonte geradora de vida. A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. A Bíblia afirma que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Olha que coisa linda, amados. Além da oração, além de ser cheio do Espírito Santo, o poder da palavra multiplicava e crescia no meio do povo. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. 5.000 pessoas se convertiam, 3.000 pessoas se rendiam ao Senhor, porque a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Porque eu creio no poder dessa palavra. Declare a palavra. Esses dias são dias de você se levantar e dizer: assim diz o Senhor. Aquilo que a palavra diz, quem você é, aquilo que Deus tem para você, quem você vai ser, você tem que crer. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Isso é o poder da palavra. É declarar que somente a palavra de Deus, a Bíblia, tem o controle e a direção da sua vida. Até os fios do seu cabelo são contados na palavra. Até os dias que nós iremos viver nessa terra estão escritos na palavra de Deus, amado. Então, a palavra de Deus é um segredo. Por isso que eu incentivo você a ler. Sabe, agora nesses 15 dias de decreto, você vai ficar dentro de casa, não vai trabalhar. Leia a palavra. Tem irmãs, a missionária Zeni, ela compartilha sempre a leitura da palavra. Acompanhe a leitura da palavra. Leia, anote a palavra no teu caderno. Porque como é que você vai lembrar da palavra se você não lê? Como é que você vai usar a palavra se você não conhece a palavra? Como é que você vai entrar nas regiões celestiais e vai declarar? Como Jesus ali em Mateus 4 estava no deserto, e em todo o tempo quando Satanás veio oferecer pratos, quando Satanás veio enganar Jesus, ele tinha o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus tinha a palavra. Jesus tinha o poder da palavra, e Satanás teve que se apartar, teve que fugir da presença de Jesus por causa do poder da palavra. E você e eu, amadas, temos esse poder. Nós temos o poder da palavra, que as pessoas possam ouvir a palavra, porque a palavra, ela vem pelo ouvir, né? Então, quantos ali, quando os discípulos saíam para pregar, não estavam ouvindo a palavra? E pelo ouvir a palavra, eles cresciam e multiplicavam o povo de Deus. Muitos se rendiam, se arrependiam, eram salvos por causa do poder da palavra que eles estavam ouvindo. E nesse tempo, muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai na contramão do mundo. A palavra de Deus, ela vai em contramão da pandemia. Ela vai de contramão a um decreto. Ela vai de contramão a um estado de morte. Mas a palavra de Deus, que é viva, ela é poderosa e ela muda as coisas. Ela muda o histórico, ela muda o ambiente, ela muda o direcionamento de toda uma casa, de toda uma família. A palavra de Deus, ela muda o direcionamento de um casamento, de tão poderosa que ela é. Então, quando você entende o poder que a palavra de Deus tem, amado, você começa a usar a palavra de Deus, você começa a querer estudar, você começa a querer conhecer, você começa a querer ler, você começa a querer gravar os versículos. Por quê? Porque no meio de uma guerra, no meio de uma luta, você tem a palavra. Olha de Davi com o gigante Golias. Com 3 pedrinhas derrubou um gigante. Por quê? Você vem contra mim com armas, mas eu venho contra você com a palavra e com o poder de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poder de Deus. Então, eu queria deixar esses 3 segredos para você, onde a palavra de Deus, ela gera vida, ela gera avivamento, ela cresce, ela se multiplica. E o escritor
sagrado escreve dizendo: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia justiça. Amado, que coisa tremenda. A palavra de Deus, ela prevalece, ela traz justiça. Paulo afirma que devemos nos equipar. Olha que coisa linda, né? Paulo afirma que nós devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Paulo afirma isso, que nós devemos nos equipar da palavra da verdade, do poder de Deus, pelas armas da justiça. Olha que nós estamos vivendo um tempo de tantas injustiças, um tempo de tanta corrupção, um tempo de tanto engano, mas Paulo está dizendo: se equipa da palavra da verdade, se equipa do poder de Deus e se equipa da justiça de Deus na sua direita e na sua esquerda. Isso é tremendo, porque quando nós entendemos isso, nós não vamos ficar guerreando contra o presidente, contra o governador. Nós vamos guerrear nas regiões celestiais contra tudo aquilo que atua na vida deles, tudo aquilo que leva eles a tomarem essas decisões sem justiça, sem verdade. Nós oramos nas regiões celestiais através do poder de Deus, para que Deus traga a luz, para que Deus traga a verdade, para que Deus traga a justiça. Então eu queria que você se equipasse da palavra de Deus e que você anota isso, amada. Anota esses 3 segredos e a partir de hoje comece a praticar. Comece a colocar em prática o poder da oração. Comece a colocar em prática o poder do Espírito Santo. A valorizar o Espírito Santo que habita em você, a ser direcionada e governada por Ele. E comece, amada, a entender e usar o poder da palavra. Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra. O que é que o Senhor fala? Que nós temos que meditar nela dia e noite. Revestimos da armadura de Deus, como fala em Efésios 6:10, para que quando vier o dia mau, sejamos revestidos de poder e da autoridade do Senhor. Não vamos ficar esperando o dia mau, mas já vamos começar a nos revestir do poder de Deus. Vamos começar a nos revestir da oração. Vamos começar a nos encher do Espírito Santo. Enche a sua casa de adoração, enche a sua casa de louvor, enche a sua boca de hinos, enche a sua boca de canções que entronizam o Senhor. Não fique cantando canções que apenas vão ficar ali massageando o seu ego, ou vão estar ali alimentando a sua tristeza. Não. Glorifique e exalte aquele que é digno de toda honra e toda glória. Exalte, engrandeça, traga a presença do Espírito Santo, glorifica o nome dele, porque nós temos mania, né, de quando nós não estamos bem, a gente começa a ouvir aquelas canções que a gente fica mais triste. Não, traga a presença do Espírito Santo. Fala: Santo Espírito, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, enche este lugar. Espírito Santo, manifesta a tua glória. Começa a glorificar a Ele. Levante o nome dEle, exalte a Ele. Você vai ver toda a tristeza vai bater retirada. Até a tristeza vai saltar de alegria. Sabe por quê? Porque você está exaltando ao Rei da Glória. Você está declarando que entre o Rei da Glória. Glorifique esse Rei da Glória. Exalte, exale esse perfume dentro da tua casa. Manifeste a tua glória, amado. Deixa Deus manifestar a glória dele através da sua vida. Amém? Eu queria deixar esses 3 segredos. Eu queria deixar essa palavra para você nessa noite. Todas as meninas e os irmãos, pastor, que está nessa live. E aonde essa live chegar, eu quero declarar que o poder da oração vai transformar a vida dessa pessoa que vai ouvir essa live.
Eu quero também declarar que o poder do Espírito Santo e o poder da palavra vai mudar os ambientes de enfermidade, vai mudar os leitos, vai mudar as casas, vai mudar as famílias, vai mudar os casamentos. Eu quero declarar nessa tarde, aonde essa live chegar, o poder de Deus vai chegar junto. A manifestação e a glória de Deus vai ser tão grande que vai inundar esse lugar, e até a tristeza vai começar a saltar de alegria. Os filhos vão glorificar, o marido vai glorificar, e até quem tiver à direita e à esquerda vai glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, porque a sua casa será chamada casa de oração, uma casa cheia do Espírito Santo e uma casa cheia do poder da palavra de Deus. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem muitos comentários. Quanto mais leio a palavra, mais eu conheço a Deus e a nós mesmos. Eu acho que é a pastora Miriam falando aqui, pastor Edson também. É isso mesmo. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu conheço a Deus e a nós mesmos. E tem um segredo aqui. Você quer se conhecer? Leia a palavra. Que quanto mais você lê a palavra, mais você vai conhecer a você mesmo, mais você vai saber quem você é na palavra. Quem mais? Diana, que saudade. Dona Sebastiana, Lázara. A oração salvou a minha vida quando eu estava no leito de morte. A oração tem muito poder, é verdade. Eu estive nesse testemunho vivo, que a oração, o poder de uma igreja orando, porque enquanto a Lázara estava internada no nascimento da Lorena, enquanto ela estava internada, a igreja estava orando e a Lázara estava morrendo. Deus ressuscitou e trouxe a Lázara de volta através do poder da oração. Muito bem lembrado esse testemunho da Lázara aqui. Ela comentou aqui, né, sobre o poder da oração. A Jana, estou recebendo tudo, tive que parar de assistir um pouco, eu estava com uma amiga doente, também ouvindo. Glória a Deus. A missionária Zeni também melhorando. Glória a Deus, muitas mulheres melhorando aqui. Louvo a Deus por todas vocês. E amadas, eu quero encerrar agora, nós já até ultrapassamos aqui um pouquinho, mas eu quero encerrar orando por vocês e declarando sobre essa palavra de Atos 4:31, declarando sobre a sua vida esses 3 segredos que nós falamos aqui nessa noite. Eu quero orar também pela Rosimeire. A Rosimeire pediu oração pela família, pelo Guilherme, o Gui que está preso, pela Mônica Cristina, e nós vamos declarar, nós vamos orar, porque da mesma forma que Paulo e Silas estavam presos e eles oraram, as cadeias quebraram, Deus tem poder para quebrar as cadeias na vida do Gui também. Eu não o conheço, mas o Senhor conhece, e o Senhor conhece todas as nossas dificuldades, todas as nossas debilidades. Se tiver mais alguma oração, eu quero que você coloque aí mais alguém. Vamos lá, meu filho colocou aqui. Vamos lá, povo de Deus. Jennifer, minha nora amada. Zoe, chegando. Zoe está chegando para proclamar o reino de Deus, para proclamar o arrependimento como João Batista. Zoe está chegando. E meu coração muito se alegra, né? Em momentos de muitas tristezas, o Senhor tem alegrado o nosso coração. E eu quero orar com vocês nessa tarde. Quero orar pela Rosimeire. Eu vou pedir para a Neda, como intercessora, orar pela Rosimeire, né? Pelo Guilherme, pela Mônica Cristina e pelo Gui, que está preso. Nós vamos estar orando pela vida da Diana também. A gente vai estar orando pela vida dela. Vou anotar aqui para a gente não esquecer. Vamos orar por todas as meninas lá da lista. Se eu esquecer algum nome, me perdoa, mas eu quero orar por todas as que estão lá na lista de enfermidade. E já creio que o Senhor já está curando. Ele já está curando. Ele já está sarando.
creio que vocês vão se levantar, porque vocês são Déboras, vocês são mulheres guerreiras. E uma mulher de joelhos, ela toca os céus. E essas Déboras são mulheres que se mantêm de joelhos. E eu creio que elas estão tocando o céu. E eu creio que elas estão sendo curadas, elas estão sendo libertas de todo e qualquer aprisionamento de enfermidade nessa hora, porque nós declaramos isso no poder e no sangue de Jesus. E é por isso que nós vamos orar. E eu quero orar e profetizar sobre a sua vida, agradecer você. Quinta-feira estaremos aqui de volta, mas com o culto, né? Teremos a live do culto, teremos o louvor, teremos a palavra. Estaremos aqui quinta-feira às 19h30. Estaremos aqui no domingo às 19 horas também, com o louvor, a palavra, ministrando a palavra, sendo a voz para essa nação, sendo uma voz para a nossa cidade, sendo uma voz para o nosso povo, que é o povo de Deus que vai morar no céu, e aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que sejam alcançados também. E se você que está ouvindo essa live, você está afastado do Senhor, talvez você vai ouvir essa live e você estava distante, você talvez estava descrente da oração, já não crendo mais no poder do Espírito Santo. Eu quero te desafiar hoje a se juntar novamente, a voltar novamente para a casa do Pai, a voltar a crer na oração, a voltar a crer na manifestação do Espírito e a voltar a crer no poder da palavra. Eu quero te convidar, onde você estiver, se você estiver num leito de hospital agora, se você estiver aí acometido dessa Covid, onde você está com medo, onde você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, onde você está preocupada com o seu trabalho, com as suas finanças, eu quero agora profetizar sobre a sua mente. Eu quero declarar que o Senhor está revestindo a tua mente com o capacete da salvação. O Senhor está ajustando a sua mente contra todos os dardos inflamados do inimigo. O Senhor está agora ajustando a sua mente, tirando da tua mente todo o capacete de incredulidade, todos os dardos de desânimo, de fracasso, do medo, de depressão. O Senhor está arrancando, apagando todos esses dardos inflamados da sua mente. E agora ele começa a ajustar. Eu posso ver o Espírito Santo ajustando esse capacete da salvação na sua mente novamente, aonde os dardos inflamados do inimigo não vão prevalecer, porque o que vai prevalecer é a palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo, é o poder da oração, que hoje alcança a sua mente, que hoje alcança ela agora. A sua mente é onde o inimigo tem lançado dardos, a sua mente é onde o inimigo tem aprisionado, a sua mente tem sido o seu campo de batalha. Mas eu quero dizer hoje que o Espírito Santo de Deus está revestindo a sua mente, para que nesse campo de batalha você comece a guerrear com as armas do Espírito e comece a quebrar todos os dardos inflamados do inimigo que ele lançou na sua mente. Você é o soldado que está sendo revestido nessa tarde, que o Senhor está revestindo a sua mente agora. Ele está selando a tua mente agora. Ele sela a sua mente agora com o poder de Deus. Ele sela a sua mente agora com algo que vem do céu. Ele coloca a palavra dele dentro de você. Ele coloca a palavra na tua mente. E ele te diz: alimente da minha palavra, coma a minha palavra, se sustente da minha palavra, se renove na minha palavra, se fortaleça na minha palavra, porque até na fraqueza o poder dele se apodera de você. Por isso você precisa revestir sua mente do poder da palavra de Deus. Eu sei que o Senhor está falando com algumas pessoas aqui nessa noite sobre a mente. Eu sei que o Senhor está ministrando na mente de algumas pessoas agora, que tem sido o maior campo de batalha, a mente. Tem sido o maior campo de guerra, a mente. O Senhor está falando contigo nessa tarde. O Senhor está ministrando na sua mente nessa tarde. Você hoje vai se levantar desse lugar onde você está com uma mente renovada. Romanos 12 diz: renovai a nossa mente. Renovar a mente. E não amoldar conforme o mundo, mas renovar no poder de Deus. Renovando a nossa mente. O Senhor está renovando muitas mentes nessa noite. Ele
Ele está mudando a sua mentalidade. O Senhor está mudando. Filipenses 4 fala: pensar em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é correto. O Senhor está mudando seus pensamentos nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém aí no seu lugar. Amém? Se você crê, diz amém aí onde você está. Diz amém. Amém significa eu creio. Amém significa que assim seja. Amém significa eu creio nisso. Então eu creio nesse poder, eu creio na unção do Espírito nessa noite. Por isso eu quero colocar todas as vidas. Amém? Onde você está, feche seus olhos. Você que pode, se ajoelhe aí onde você está. Você que pode, se coloque na posição de vaso na casa do oleiro, que se rende ao oleiro. Porque eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por todos os enfermos. Eu quero orar, Senhor, por todas as Déboras que se encontram enfermas. Eu quero orar e declarar a cura sobre a vida delas. Eu declaro cura sobre as emoções. Tudo aquilo que saiu, o desequilíbrio, tudo aquilo que a enfermidade trouxe de desequilíbrio, eu oro agora, Senhor, ajustando as emoções, colocando no lugar todas as emoções, colocando em equilíbrio todas as emoções nessa hora, Pai. Senhor, que o Senhor vai do alto da cabeça até a planta dos pés, alinhando a carne, o sangue, os ossos, Pai. Vai passando o teu sangue, purificando o sangue dentro de cada uma dessas mulheres, desses homens que se encontram enfermos, Senhor. Pai amado, na carne, nos ossos e no sangue, eu declaro cura, eu profetizo cura, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e eu declaro que o Senhor já levou a enfermidade dessas mulheres, o Senhor já levou, e nessa tarde cura, o Senhor cura. Eu dou uma ordem agora para todos os órgãos, que eles voltem a funcionar. Eu dou uma ordem agora para o sistema emocional, imunológico, voltem a funcionar, voltem a estabilizar a saúde dessas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Aonde houver um enfermo no hospital, aqui nessa cidade, Deus, Pai, eu quero profetizar que aqueles que receberam um decreto de Covid, de exame positivo, e que estão ali no respirador, sendo levado para a UTI, eu declaro que a última palavra vem do Senhor, eu declaro que a palavra vem do céu, eu declaro fôlego de vida, assim como o Senhor levou Ezequiel no vale dos ossos secos e fez com que ele profetizasse naquele lugar, e quando os ossos estavam juntos, ali o Senhor soprou o Espírito. Eu declaro: sopra o teu Espírito, Senhor, sopra o Espírito de vida, para que os pulmões tenham ar para respirar, para que o Senhor traga vida, para que o Senhor leve novamente essas pessoas a respirarem, e que a glória do Senhor seja manifesta nesses lugares, que a glória de Deus seja manifesta nesses lugares, que teu nome seja exaltado, que teu nome seja glorificado, porque seu nome está acima de todo nome, teu nome está acima de toda enfermidade, está acima de todo decreto. Deus, toma a nossa nação, toma o Brasil nas tuas mãos, os governantes, oh Deus, toma o nosso presidente. Senhor, nós intercedemos por ele, como Neemias, quando os muros estavam queimados, destruídos, Neemias se colocou na brecha, nós nos colocamos na brecha para orar, para retificar, para restaurar os muros queimados da nossa cidade, Senhor, da nossa nação, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, para clamar, para orar, para pedir que haja arrependimento, que a justiça, que a verdade do governo de Cristo seja derramado sobre a nossa nação. Pai, Tu és o Deus dessa nação, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Espírito que foi soprado sobre nós e trouxe vida, a vida em nós, a vida de Deus sobre essa nação. Eu quero declarar e orar e clamar, Senhor, pela nossa nação, pelo povo brasileiro, Pai, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com o comércio fechado. Senhor, Tu és o Deus da provisão, traga provisão
provisão para esse pai de família, traga provisão para essa mãe de família que não pode sair para trabalhar, aqueles que estão com seus comércios fechados. Em nome de Jesus, traga provisão, Senhor. Senhor, traga o alimento, sustenta, fortalece, restaura o caído, levanta o abatido, levanta todo aquele que está descansado e sobrecarregado. Como a tua palavra diz, o Senhor alivia todo o que está descansado e sobrecarregado. Alivia o teu povo do cansaço físico e do cansaço espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro arrependimento, Pai, sobre os governantes. Eu declaro, Pai, a tua justiça sobre os governantes, Pai. E eu declaro que as tuas mãos estão estendidas. E assim como Daniel não temeu ao decreto, mas abria a janela e orava 3 vezes por dia, porque ele cria que só o Senhor era o decreto que estava sobre a vida dele. Só o Senhor era o Deus que dava direção e que governava a vida dele. Pai, governa a nossa nação. Tu és o governo da nossa nação. Tu és o Deus da nossa nação. E eu declaro que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E tu és o nosso Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém para vocês aí. Derrama uma unção de milagre sobre a nação brasileira. Pastor Edson está dizendo aqui que o Senhor derrame uma unção de milagre sobre a nossa nação brasileira. E nós veremos e viveremos os sinais e os prodígios e as maravilhas do Senhor. Assim como em Atos, quando a igreja estava sendo perseguida e os discípulos saíam para profetizar, para proclamar, para anunciar muitos sinais, prodígios e maravilhas, assim eu creio que nós viveremos nesse tempo. Amém? Eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Foi muito bom, muito maravilhoso estar com vocês aqui nessa noite, né? Eu sempre faço a live à tarde, então eu acabo confundindo a tarde com a noite. Mas não vai embora. A Neida ainda vai orar pela Rosimeire, pela família dela, pelo Guilherme, pelo Gui que está preso e pela Mônica Cristina. Aleluias. Como a pastora falou aqui, há um poder na oração, né? A oração tem poder, e se nós oramos é porque nós cremos nesse poder. E eu queria orar pela família da Rosimeire nessa noite, né? Como a pastora falou, a gente confunde com a tarde, mas já é a noite. E eu queria pedir agora, Rosimeire, coloca teu pensamento no Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso Deus em todo o tempo. Nós não te conhecemos, mas o Senhor te conhece. Nós não sabemos qual é a tua dificuldade maior, o Senhor sabe. Ele te sonda nessa hora. Nesse momento eu quero colocar a tua vida diante do Senhor, toda a tua família. Espírito Santo de Deus, visita o Guilherme, Senhor. Ele se encontra preso, Pai, nessa hora, Espírito Santo de Deus. Pai, nós não a conhecemos, mas o Senhor a conhece, Pai. Pai, encontra o coração do Guilherme, Pai. Encontra graça ao coração do teu filho, Pai. Ele é filho teu, aonde quer que ele se encontre, mas ele é o teu filho, Senhor. Não importa, Jesus, aquilo que ele fez. O Senhor, Pai amado, não ama o pecado, mas o Senhor ama, Pai amado, o pecador. E ele é teu filho. Nós declaramos, Pai, nessa hora eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa derramar sobre a vida da Rosimeire uma fortaleza do alto dos céus. Que ela, como uma mãe, Senhor, que ela, como Espírito Santo de Deus, uma mulher, Pai, de família, que ela possa se colocar, Espírito Santo, de pé. Que ela possa crer, Senhor, que há um Deus de poder sobre a vida dela. Que ela possa crer que o Senhor está liberando poder sobre a vida dela. Espírito Santo de Deus, ela tem o poder de adentrar nas regiões celestiais e resgatar, Senhor, o filho dela, resgatar a família dela, Pai, aonde quer que eles estejam, Pai. Eu te peço nessa noite, visita a casa dela, Espírito Santo de Deus. Visita toda a família dela, Pai, e dá poder, Senhor, porque a palavra diz que o Senhor nos dá poder. Dá esse poder a ela, Pai, e a convicção de quem Tu és
sobre a casa dela, sobre a família dela e sobre a vida do Guilherme. Esconda o Guilherme, Senhor. Esconda os filhos dela, esconda a casa dela, Espírito Santo, em Ti. E que o Teu milagre e que o Teu manifestar possa ser derramado sobre a vida dela, Senhor. É isso que nós Te pedimos nessa hora e cremos no poder da oração. Nós oramos crendo, Pai, que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Eu queria dar um abraço em todos vocês, mas sintam-se abraçados e abraçadas aí do outro lado. E fique com a gente, amados. Nós precisamos estar unidos nesse tempo. Não fique disperso. Quando nós estivermos na live, entra na live, compartilha a live, porque precisamos estar juntos. É um momento de nós estarmos todos juntos, ouvindo. Como é importante cada comentário, testemunhos que vocês colocam na live. Compartilhe essa live, tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Que quinta-feira nós estaremos aqui novamente, domingo novamente. Domingo nós estaremos aqui, vou comentar aqui, nós estaremos vendendo marmita para o domingo, porque como todos sabem, a igreja está fechada, não podemos fazer culto, mas nós precisamos continuar mantendo a igreja aberta. E mantendo a igreja aberta, nós temos custos na igreja, né? Então, você que é ofertante dizimista dessa casa, continue ofertando, continue dizimando e nos ajude aí nesse almoço de domingo. Não vá para a cozinha no domingo. Nós estaremos enviando o seu almoço. Eu vou estar depois dando mais informações sobre isso. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.